Olá, este é o Por Dentro da Política especial e eu vou conversar com o historiador Bernardo Schmidt. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP, um prazer conversar contigo, Bernardo. Obrigado, Jorge, o prazer é todo meu, fico muito feliz de estar aqui com você. O assunto de hoje, Jânio Quadros. Nós vamos beber na fonte aqui de uma pesquisa pesada aqui, esse livro, O Jânio, de autoria de Bernardo Schmidt. Mas antes, para quem não conhece, eu convido o nosso telespectador a entender um pouco da trajetória deste político. Veja na reportagem. Jânio da Silva Quadros nasceu em 25 de janeiro de 1917 em Campo Grande, no então estado do Mato Grosso. Como político e administrador público, teve ascensão meteórica, de vereador a presidente da República em apenas 12 anos, entre 1948 e 1960. Foi também deputado estadual, prefeito da cidade de São Paulo e governador do estado. Com carisma e métodos pouco convencionais de fazer política, conquistou a população, principalmente as classes mais baixas. Em 3 de outubro de 1960, foi eleito presidente aos 43 anos de idade, mas renunciou 7 meses depois. Com o golpe militar de 1964, foi um dos 3 ex-presidentes a ter os direitos políticos cassados, ao lado de João Goulart e Juscelino Kubitschek. Foi para o exterior e só retomou os direitos políticos em 1974. Em 1982, candidatou-se ao governo de São Paulo, mas foi derrotado. Voltou à vida pública em 1985, quando foi eleito prefeito da cidade de São Paulo mais uma vez. Faleceu em 1992, aos 75 anos. Bernardo, você teve a oportunidade de conversar com ele já nos estertores, no final da vida. Como é contar toda essa trajetória num livro como esse, uma pesquisa profunda? Inclusive, a gente vai falar mais sobre os mandatos nessa Casa de Leis, o mandato de deputado estadual e também a figura do Jânio, presidente, aquele que renunciou. É uma coisa fascinante sempre. Na verdade, eu conheci o Jânio, estive em 2 ocasiões com ele, mas ele já estava doente. Já estava bem adoentado, já estava entrevado, já estava na cadeira de rodas, então ele não pude conversar com ele como Sim. eu gostaria, evidentemente. Só ficou a foto que aparece na contracapa do livro. Exatamente, ficou a foto desse encontro, que foi no flat onde ele morava, um ano antes dele falecer. Mas contar a vida do Jânio é uma coisa assim, é uma tarefa que é extremamente difícil e ao mesmo tempo gratificante, porque é uma vida fantástica, uma vida de sucessos, de fracassos, de tragédias, de alegria extrema, de tristeza extrema e problemas familiares, problemas políticos, problemas pessoais. É uma vida riquíssima e que nunca foi contada com profundidade. Então eu estou tentando resgatar essa existência tão rica do Jânio com esse trabalho que eu comecei em 98 e agora em 2013 tive a oportunidade de lançar o primeiro volume de mais alguns que virão, né, aí pela frente. O que falar também para o nosso telespectador que está atento a essa conversa e que também pode consultar no portal da Assembleia Legislativa um artigo da professora Vera Chaia, que inclusive é excerto de um livro que ela lançou, A Liderança Política de Jânio, 1947 a 1990. Ela diz: Jânio Quadros foi um político eleito para quase todos os cargos do sistema político brasileiro, exerceu o mandato de vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, presidente. Foi um político com atitudes controversas, polêmicas, pouco afeito às organizações partidárias, vivenciou diferentes momentos na vida política brasileira, atuando de forma paradoxal e ambígua. Como descrever essa figura? Bom, primeiro um abraço à Vera Chaia, a professora, que é professora da PUC, uma grande historiadora que lançou esse livro, que foi um livro muito importante para mim quando eu estava no início da pesquisa, que é um livro em que ela fala sobre os mandatos do Jânio, é uma ótima pesquisa. E é a pura verdade, porque de fato o Jânio tinha um comportamento paradoxal e ambíguo. No início da carreira dele, por exemplo, na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, ele teve um comportamento absolutamente socialista. Ele era socialista, era um político de esquerda. Tanto é que ele fez dobradinha com o Cid Franco, tanto na Câmara quanto na Assembleia, porque o Cid se elegeu também deputado junto com o Jânio, e eles eram políticos ligados, assim, umbilicalmente ao movimento operário, aos oprimidos, a todas as reivindicações que vinham das classes mais baixas. Sim. E logo depois,
a gente vai ver ele ter uma aproximação maior com a UDN, aproximação um pouco maior com esse centro-direita que havia na época. Que esquerda é essa que se aproxima da UDN? Pois é, que esquerda é essa? Aí a gente vai ver que o Jânio, esse comportamento paradoxal e ambíguo, na verdade, eu acredito que fosse uma coisa genuína nele. Eu acho que dentro dele ele era um cara de esquerda, realmente, que tinha essa coisa, essa ligação forte com o povo mais oprimido e mais pobre. Sim. Mas ele sabia que dentro da política ele precisaria ter atitudes que fossem da conveniência de pessoas que poderiam ajudar ele a galgar esses postos na política. É importante, a professora também coloca que o estilo de liderança política de Jânio Quadros foi marcado por algumas características singulares: autoritário, individualista, personalista e moralista. Teria espaço um político Jânio Quadros nos dias de hoje? Eu acredito que sim, porque nós vemos justamente que nos últimos anos, aí, por conta de todos esses problemas que nós atravessamos, eu acredito que forças políticas que estão no poder atualmente acabaram criando uma divisão que já tinha sido um pouco esquecida, que era essa coisa da direita e da esquerda. Então você vai ter o quê? A pessoa de esquerda se supõe que é uma pessoa liberal, libertária e tudo mais, e não sei o quê, e a de direita vai ser uma pessoa moralista, com aquela coisa de valores religiosos e não sei o que lá, aquela coisa mais conservadora. E eu acredito que políticos como o Jânio, é possível que surgissem, mas acredito que o Jânio, sim, ele passaria ao largo de tudo isso e tentaria ter uma postura democrática e popular ao mesmo tempo. E o Jânio midiático? Eu vou mostrar a capa do livro, inclusive, que foi garimpada de uma foto aqui na Assembleia Legislativa. É verdade. Esse Jânio midiático. O Jânio, ele foi, eu inclusive digo isso nesse primeiro volume, que aliás aproveito para mandar um abraço ao Carlos Silva, que era o diretor... Carlos Dias, do Departamento do Acervo Histórico aqui da Assembleia. DDI, Departamento me ajudou muito, um cara excepcional. Documentação e Informação. E essa foto vem do departamento. O Jânio midiático é o seguinte, no livro eu digo, inclusive, que o Jânio foi o primeiro, eu acredito, marqueteiro e produto. Sim. Ele sabia qual era a linguagem que ele deveria falar para o povo e sabia qual era a linguagem que ele deveria falar para o rico e utilizava o próprio comportamento dele, a própria cultura dele para falar com eles. Então ele criava o marketing para o político e ele próprio se tornava instrumento desse marketing. Ou seja, ele dialogava com classes trabalhadoras e também sabia dialogar com a academia. Exatamente. Aquele português escorreito, o filho porque quilo. Exatamente. O filho porque quilo, na verdade, não foi ele que disse, mas ele reproduziu ele dizia as mesóclises. As mesóclises, exatamente. O que acontece com o Jânio, eu acho importante a pergunta, porque o Jânio falava com os ricos num português absolutamente arrevesado e precioso e rebuscado, e quando ele falava com os pobres, ele procurava, ele simplificava, mas ele não tornava esse um linguajar chulo, de forma nenhuma. Isso seria ofender o pobre. O pobre ofender a inteligência do pobre. Ofender a inteligência do pobre, porque o pobre olhava para o Jânio com admiração. E ele falava, você não precisa vir aqui falar dessa maneira conosco. Entendeu? O Jânio sabia disso e não descia. Ele falava um português talvez um pouco mais simples do que aquele, menos acadêmico, mas falava um português que o pobre ia tentar alcançar. Porque olhava para o Jânio e via um político que saiu de baixo, saiu da pobreza, porque o Jânio era pobre efetivamente, e subiu pelos próprios méritos, pelos méritos da inteligência, pelos méritos do esforço dele em galgar esses postos na política. E como constituir essa imagem política associada à modernidade, à eficiência da administração pública, coisa que é muito propalada nos dias de hoje? Sim, o Jânio, eu acho que ele conseguiu isso justamente porque ele começou como vereador e depois ele se tornou deputado estadual e só depois ele foi para a prefeitura e governo. Então eu acho que nesse primeiro contato que ele teve com os mandatos parlamentares, ele teve a exata noção de como a máquina funcionava e de como a máquina não funcionava. Então, quando ele chegou a um cargo executivo, efetivamente, ele já sabia aquilo que ele teria que atacar de rijo, teria que imediatamente enfrentar e melhorar, porque ele tinha visto em primeira mão aquele povo que se serve o que é servido por essa máquina, reclamando, olha, isso aqui não funciona, isso aqui é uma coisa que está dentro de uma estrutura antiquada, precisamos mudar. Então o Jânio chegou ao executivo já sabendo aquilo que funcionava e o que não funcionava. Todos os caminhos. Por isso. Ficou mais fácil. Sim, aí ele já fez uma gestão modernizante na prefeitura, que ele ficou pouco tempo. Inclusive com muito marketing em cima disso, mostrando as estruturas que combinavam com a própria figura dele. Sim. Imagine esse Jânio Quadros, só fazendo uma provocação, nos dias de hoje, nos dias de redes sociais, o Jânio Quadros no Facebook. Eu acho que seria espetacular para ele. Assim como o Twitter funcionou muito bem para o Milor, por exemplo.
O Milor, Dá que para era um imaginar aquela grande vassourinha frasista. do Jânio que ele apareceu na foto, sendo replicada milhões de vezes com toda na rede certeza. social? A gente vê, por exemplo, ele estaria publicando por semana um vídeo, ou falando, ou trazendo um jingle novo, ou falando de coisas que ele fez, de coisas que ele gostaria de fazer, mas eu acho que o Jânio se encaixaria divinamente a essa mídia, assim como ele se encaixou perfeitamente à televisão. Sim. Né? Aliás, como fazer o bom uso da mídia, ou seja, usar a mídia a seu favor. No caso das notícias, esse jeito Jânio de governar, de gerir a máquina pública, como convencer corações e mentes na mídia, que hoje também, tal e qual no passado, né, havia setoristas aqui na Assembleia Legislativa, Sim. como há no Congresso Nacional, mas aqui o mandato de deputado, ou seja, na prefeitura. Aliás, eu vou dar um salto aqui no mandato dele de prefeito, ele desinfetou a cadeira, Sim. passou um desinfetante na cadeira, porque Fernando Henrique, o senador Fernando Henrique, que foi candidato também, se sentou para tirar uma foto na cadeira do prefeito, que estava ocupada por Mário Covas. Então, o sucessor, Fernando Henrique, tirou uma foto antes, só que perdeu a eleição. Exatamente. Ele foi lá, desinfetou a cadeira e pendurou as chuteiras na porta. Isso é uma coisa que é muito típica do Jânio e me faz lembrar, o Augusto Nunes falou muito sobre isso. O Augusto, acho que trabalhava no Estadão da época, e ele falou que todo dia tinha uma notícia do Jânio diferente, porque o Jânio inventava um factoide, ou então ele fazia uma coisa absolutamente normal, como era tomar posse, mas você vê o gesto de desinfetar a cadeira, transforma aquilo numa coisa célebre no país inteiro. Sim. E o Augusto um dia falou, olha, chega, nós não vamos publicar nada do Jânio. Só que aí ele descobre que o Jânio teve, sei lá, um princípio de AVC. Era verdade? Era mentira? Não se sabe. Como você vai não noticiar isso? Exato. Então o Jânio era um cara que sabia manipular, nesse caso, a questão da imprensa. Se ele podia ter uma inauguração que era absolutamente prosaica, uma coisa simples, que não teria nenhum tipo de Só que ele repercussão. viu o motorista dele parando em cima da faixa e ela autuava o próprio motorista Dava uma dele. multa para ele próprio, entendeu? Como você vai não noticiar uma coisa dessa? Então o Jânio sabia como mexer, ou tocar esses botões da mídia, porque ele tinha uma experiência de 35 anos. Agora, a gente falava antes da gravação do programa sobre a figura carismática do Jânio Quadros, mas nesta Casa de Leis, inclusive na legislatura, com outras feras, como ele conseguiu ascender quando havia tantos bons deputados? Eu podia te responder em uma única palavra, ou seja, a competência dele, a inteligência do Jânio. O que aconteceu foi o seguinte, terminado o Estado Novo, em dezembro de 45 você tem eleições para o Congresso Constituinte. Nem todos os políticos puderam se organizar rápido o suficiente para se candidatar naquela eleição. Então eles acabaram não podendo se candidatar e se candidataram em janeiro de 47 para a Assembleia Legislativa ou em novembro de 47 para a Câmara Municipal. Sim. Então o Jânio já entrou na Câmara dos Vereadores com gente como Marrei Júnior, gente como João Carlos Fairbanks e grandes, Nicolau Tuma e outros grandes valores que estavam crescendo ali, como Camilo Ascar, Cid Franco e tudo mais. Quando ele vai para a Assembleia Legislativa, ele se elege em 50 e toma posse em março de 51, ele vai com pessoas assim que eram cobras criadas, entendeu? E o Diógenes Ribeiro de Lima, que era um cara que tinha 30 anos de carreira, estava ali. O Jânio tinha sido vereador com o filho dele, Altimar, e agora estava sendo deputado com o pai. E tinha pessoas como o Vladimir Toledo Pisa, e tinha pessoas como o Camilo Ascar, Cid Franco, Conceição da Costa Neves, Teresa Delta, duas das parlamentares mais combativas. Então o Jânio, ele era um cara que, como ele era muito inteligente e era um cara que tinha uma verdadeira predestinação política, um talento extraordinário, ele só melhorou na Assembleia Legislativa. Ele só melhorou. Ele se Aliás, vamos falar sobre isso, está no site da Assembleia, a pesquisa da professora Vera Chaia, inclusive a reprodução do livro de assento aqui dos deputados. Se a gente vê na página, Jânio Quadros assumiu em 13 de março de 51 e a renúncia ao mandato de deputado no dia 8 de abril de 1953. Brevíssimo tempo, 2 anos praticamente, mas 40 projetos de lei aprovados. Sim. Hoje, um deputado com muita dificuldade consegue aprovar um projeto. Exato. Fazer uma lei em 4 anos. Ele conseguiu em 2 anos aprovar 40 projetos. Exatamente. Isso porque o Jânio era um sujeito torrencial. Ele era torrencial tanto nos discursos dele como nos projetos, nos requerimentos, projetos de lei, indicações, tudo que ele fazia desde a Câmara. Sim. Ele era torrencial. Então você ia ter, por exemplo, sei lá, 100 projetos que ele colocava.
pelo menos uns 5 ele ia passar. Tanto Sim. é que você vê, e você viu os projetos que foram aprovados, alguns importantíssimos, a criação da União Paulista de Estudantes Secundários. Pois é. E coisas que ele fez para os artistas. Casa para os do ator. artistas. Casa do ator. O Jânio, desde a Câmara, já se importava com a arte. Nesse caso, eu já até cheguei a falar algumas vezes, ele não era exatamente uma pessoa que cultuava o teatro com tanta frequência e tal, Sim. mas era um cara que estava muito preocupado com esses artistas, os mais antigos e tudo mais. Quando o vereador ele tentou reaver para o município o Teatro Colombo, o Teatro São Paulo, na Assembleia, a Casa do Ator. Casa do Ator. Então, era uma pessoa que era sensível a esses anseios e isso mostra também uma postura esquerdista dele. Sim. Muito liberal, muito voltada para a arte. Para os artistas, para os estudantes em especial. Exatamente. Lembrando aí o Exatamente. espaço, criação dos estudantes secundaristas. Exatamente. Inclusive, e não só isso, as pessoas mais pobres, porque a gente vê, por exemplo, ele quando ele era vereador, ele conheceu o Porfírio. José Porfírio da Paz, que era deputado em 47, depois deputado mais uma vez em 50, eles foram colegas na Assembleia. Eles iam juntos, por exemplo, aos cemitérios e falavam com os coveiros. E falavam com os padeiros, e falavam com pessoas de uma classe articulando um pouco mais baixa. categorias. Exatamente. E se tornaram representantes dessas categorias. Às vezes você ia ter uma classe, por exemplo, como a dos coveiros, eles falavam, nós queremos falar com o Jânio e com o Porfírio. Então, é aquela coisa, você não estava falando da Assembleia mais, eram eles. Aí Sim. já entra aquela coisa do marketing também. Né? E aí o Jânio foi e fez na Assembleia um trabalho extremamente moderno. Um outro salto. Agora vamos falar do Jânio, presidente da República. Como é que foi, hein? Inclusive, O Jânio... em pouquíssimo tempo, 7 meses, Sim. a renúncia, e até hoje muito se escreve, muito se fala, muito se discute da figura emblemática do Jânio, Sim. que foi, Sim. e muita gente diz que a renúncia não era para valer, era para voltar nos braços do povo com Sim. plenos poderes, como Sim. fez Nasser no Exatamente. Egito, é isso? Exatamente. E é verdade. É. É verdade, a renúncia... Está no seu livro aqui? Tem... Ainda não, esse é o primeiro volume. Eu vou Sei. chegar na presidência, tem um material fantástico também que entrevistei muitas pessoas que estiveram ali, junto com o Jânio naquele momento, inclusive o J. Pereira, que era uma pessoa que estava muito próxima ao Jânio a vida inteira. A presidência, eu acredito, o Jânio falava sobre a presidência, mas quando ele falava com verdadeira sinceridade, ele era capaz de fazer uma autocrítica no sentido de dizer, eu era muito novo, ele tinha 43 anos, ele estava numa verdadeira sucessão de mandatos, ele chegou à presidência. Novo, jovem como o Collor de Mello, vamos dizer assim. Exatamente. Na casa dos 40 anos, mesma mas idade, já experimentado, já governador, já prefeito, Exatamente. já deputado estadual. Exato. E ao mesmo tempo, ainda talvez imbuído talvez de toda essa questão do campeão de votos que o Jânio sempre foi, e ele achou que ele poderia renunciar. E renunciar, não é bem que não era para valer, era para valer, Sim. como teria sido para valer a reação do povo de levá-lo de volta junto com os militares. Reação que não houve. Reação que não houve. O Jânio se fiou no povo brasileiro sem saber que o povo brasileiro é um povo passivo. Agora, os algozes estavam no Congresso Nacional, no Legislativo ou nas Forças Armadas. Muito se fala que com a morte de Getúlio, em 54, o golpe foi adiado em 10 anos, só veio em 64. Ou seja, havia um clima beligerante. Olha, eu posso dizer o seguinte, o Jânio gozava de absoluto prestígio junto às Forças Armadas, porque, embora ele fosse, como sempre, Meio um cara com atitudes esquerdistas, condecorou Che Guevara e criou toda uma política de autodeterminação dos povos com Cuba, com África, com Sim. a Cortina de Ferro. Incomodando os Estados Unidos. Incomodando os Estados Unidos, mas os Estados Unidos olhavam para isso e falavam, ele é um cara inteligente, ele sabe o que ele está fazendo. Os militares olhavam do mesmo jeito. Nós não gostamos que ele condecorou Che Guevara, mas ele é um cara inteligente, ele sabe o que ele está fazendo, a gente vai apoiar até que haja um verdadeiro perigo. Então, Sim. os algozes não estavam nas Forças Armadas. Eles não gostavam daquilo, mas não eram algozes do Jânio. Para entender um pouco o Jânio de Bernardo Schmidt, quando diz Vida e Morte do Homem da Renúncia, ele falou que não tem muito do presidente aqui, mas diz que neste volume 1, virão outros, um moço bem velhinho. Sim. Porque o moço bem velhinho. Isso é uma poesia que o Jânio escreveu na Faculdade de Direito. Ele tinha lá a sua inspiração poética naquela época. E ele escreveu um poema que termina dizendo, sou um moço velhinho. E eu coloquei porque eu acho que toda essa infância e juventude do Jânio até chegar à Câmara dos Vereadores foi muito marcada pela tragédia. Ele teve 3 tios dele que foram assassinados. A irmã dele morreu tuberculosa. E uma série de provações pessoais. Pessoal, né? Catástrofes pessoais. A questão da vista do Jânio. Sim. O Jânio teve uma ampola de lança-perfume que explodiu próximo ao olho esquerdo dele. Ele ficou com um impedimento no olho que deixou ainda mais estrábico do que ele já era. Sim. Então, eu acho que o Jânio envelheceu muito cedo.
Ele perdeu esse vício de juventude, de adolescência muito rápido. Por isso que eu peguei essa frase que ele disse, sou um moço velhinho, e coloquei um moço bem velhinho, que é o que me pareceu que define bem a juventude do Jânio, uma pessoa que sofreu tanto. Bom, sobre o Jânio também, que se autovaloriza, mas faz uma cruzada de moralização. Quando a gente vê muitos brasileiros aí se rivalizando nas redes sociais, combatendo a corrupção, que é um assunto muito atual. O Jânio tentou fazer isso? Passar a vassoura? Sim. Ele tentou, a vida do Jânio tem dois momentos, como você sabe, Jorge. Ele teve a década de 50, que foi quando ele teve aquele primeiro momento extraordinário da vida dele, com todos aqueles mandatos, e depois, na década de 80, ele volta, tenta o governo e perde e consegue a prefeitura. O primeiro momento da vida dele se divide entre um moralismo uma coisa meio de santarrão, um moralismo meio falso e tal, mas uma coisa mais liberal, mais honesta e genuína. No segundo momento, aí sim o Jânio realmente assumiu uma postura moralista, assim, excessivamente. Eu acho que isso, inclusive, talvez fosse um reflexo da idade, fosse um reflexo de uma porção de coisas. Em relação à corrupção, no primeiro momento da vida dele, o Jânio foi totalmente contra e batalhou, assim, intensamente contra a corrupção, até porque o grande inimigo dele em São Paulo era Adhemar de Barros, que era uma pessoa que era assim, diretamente ligada a tudo isso, era um sujeito considerado corrupto. Ele era o improbus administrator, até a justiça colocou essa marca a ferro no Adhemar. Num segundo momento, o Jânio volta mais cansado, volta envelhecido, e talvez a batalha dele contra a corrupção tenha arrefecido bastante. Sim. Eu não diria que eu não poderia Mas dizer foi que o Jânio... um tocador de obras em São Paulo, fez túneis, escavou essa cidade. Nossa. Na verdade, quem veio concluir suas obras depois foi Paulo Maluf, mas elas ficaram dormitando aí na gestão Erundina. Só o túnel do Anhangabaú que ela concluiu. O Jânio era um cara muito experiente quando ele voltou para a prefeitura. Ele tinha 35 anos de política, era um sujeito extremamente esperto. Ele trouxe sabia... alguns ícones de fora, os ônibus, os fofão, ônibus vermelhos, aqueles de dois andares, foi um deles, pintado de vermelho como em Londres. Exatamente, ele queria fazer para se sentir um pouco mais, acho que em Londres, que ele amava Londres, mas eu acho ônibus que vermelhos e de 2 andares. Exatamente. Que saíam batendo nas árvores. Exatamente, aí deixaram só lá na Brigadeiro Luiz Antônio batendo nos fios ali. Mas eu acho que o Jânio era um cara muito esperto, então quando ele começava uma obra gigante, uma obra extraordinária, como eram esses túneis que ele fez, por exemplo, que ligavam a São Gabriel até a Vila Mariana, esses túneis extraordinários, ele sabia o que ele estava fazendo, então ele sabia que a gestão seguinte não poderia interromper simplesmente. A Erundina interrompeu a grande custo da população de São Paulo, que sofreu horrivelmente durante o tempo em que ela foi prefeita. O transtorno de uma obra parada em avenidas de uma obra que estava 75% concluída, porque o Jânio não era burro, ele não ia deixar uma obra que fosse facilmente interrompida, ele deixou uma obra que ela teria que terminar. E o Maluf, muito esperto, no momento que a Erundina saiu, ele abriu as gavetas e temos 2 minutos para concluir a nossa conversa aqui, Bernardo, sobre a figura do Jânio. Faz falta hoje um político deste quilate, quando se tem uma sucessão, por exemplo, no Congresso Nacional, na presidência da Casa Legislativa, e aparecem vários nomes, mas nenhum é consenso. Falta um Jânio Quadros nos dias de hoje? Eu acho que falta muito. Você tem toda a razão. O Jânio, justamente nessas pugnas eleitorais, seja no Congresso, seja uma eleição para prefeito, como nós vamos ter agora em São Paulo, eu acho que falta muito uma pessoa como o Jânio, uma pessoa que tivesse a inteligência para tratar com seus próprios pares, a inteligência para tratar com o executivo, e a inteligência para tratar com o povo ao mesmo tempo. Uma pessoa que tivesse uma imagem boa o suficiente, ou de confiança suficiente. A lida política, inclusive, o diálogo. Sim, com toda certeza. Terno quando necessário, duro quando necessário. Sem dúvida nenhuma. Se você entrevistar os inimigos do Jânio, todos eles vão te dizer, eu tinha pavor de me encontrar com o Jânio, porque ele era tão encantador, que em 2 minutos eu estava do lado dele. Então faz muita falta, falta. Sobre o futuro, o que falar, digamos, se pode falar de um janismo, se pode falar de uma escola de política, porque parece que não ficaram herdeiros, né? Então, os políticos populistas, geralmente é difícil que eles deixem herdeiros, porque como o populismo ele se encerra na figura do próprio populista. Né? Então você vê que o Adhemar, ele deixou o Adhemarzinho, mas o Adhemarzinho também acabou, terminou no legislativo, né? Ou seja, ele teve mandato de deputado. No caso do Jânio, a Tutu teve um mandato de deputada constituinte, que ela foi uma ótima deputada, e no entanto, justamente por não trazer aquele encanto que o pai trazia, ela também acabou ali. Então eu acho que o populismo se encerra no próprio populista. Eu acho que o populismo sempre vai existir.
Especialmente em momentos de crise como nós passamos agora, que o povo começa a procurar muito mais as qualidades pessoais da pessoa do que efetivamente uma bagagem política. E quando virão novos volumes, filhotes aqui deste Jânio? Ai, meu Deus, isso é complicado, né? Porque o Brasil, você sabe, não valoriza tanto a questão da memória dos historiadores, mas eu estou terminando o segundo volume, eu já tenho mais ou menos 70% concluído e devo terminá-lo, se Deus quiser, nos próximos meses. Eu vou voltar aqui para Inclusive bebendo na fonte aqui da Assembleia Legislativa, tem vasto documental aqui. No acervo histórico da Assembleia, que é uma instituição absolutamente modelar, eu tenho respeito e carinho pelo Departamento do Acervo Histórico. Só posso agradecer porque me ajudaram muito e continuam me ajudando. Muito obrigado, volte mais vezes. Obrigado a você, foi um prazer estar aqui com você, Jorge. Prazer todo meu. Muito obrigado. Você ficou por dentro da política especial. Muito obrigado por sua audiência.